de importunação sexual de uma criança de 9 anos. Coloca as imagens na tela aí. Essas imagens elas estão rodando o Brasil e o mundo. Esse senhor, ele tá nesse supermercado, ele vê ali uma criança, né, que tá ali com a mãe e ele percebe que essa criança tá perto ali da mãe, mas mesmo assim isso não impede dele, né, daqui a pouco a gente vai ver mais precisamente no vídeo. Esse momento ele tá rodando, ele tá andando ali, né, fingindo que tá comprando alguma coisa, mas ele já tá de olho nessa menininha de 9 anos de idade. E ali ele também tá de olho na mãe. A mãe tá perto, a criança tá se divertindo, tá brincando, né? Um dia normal, na rotina de uma mãe, gente. Você, mãe, vai pro supermercado, às vezes não tem com quem deixar a criança, muitas vezes tem que levar, né, o menino ou a menina pro mercado e nessa situação aí vai esse bandido, que pra mim é criminoso e vagabundo, ele vai fazer ali a importunação sexual. O vídeo vai rodando. Mas esse caso aconteceu em Congonhas, região central do estado. É agora, ó. Esse é o momento em que esse homem, esse maldito desse homem, ele comete esse crime, esse abuso contra essa menininha que estava se divertindo, estava brincando, estava no tempo dela. A mãe percebe e, logicamente, como qualquer mãe, já sai para ir para cima desse criminoso que foi preso, né? É um menino de 9 anos, é isso. Uma menina de 9 anos, aconteceu em Congonhas, na região central do estado. O homem foi preso, né? Parece que inclusive assinou um termo lá e já foi liberado, mas ao que tudo indica, segundo informações da polícia, ele tem mais passagem do que propriamente as pessoas que usam ônibus todo dia. Tem passagem para tudo que é lado relacionado a isso daí, não é? Ele foi liberado do caso, mas ele continua preso, então. A Michele tá me informando. Ele foi liberado de outro caso, mas esse daí ele continua preso. Então, beleza. Nesse caso aí, ele continua preso. É porque ele tem muitas passagens. Eu não vou nem render aqui o tanto de passagens que ele tem por importunação e a casos envolvendo crianças, porque senão a gente ia ficar aqui o programa inteiro. E a ideia do programa de hoje é fazer o quê? É trazer uma informação mais aprofundada sobre a questão da criança e dos pais. Numa situação dessa, o que a gente faz? E por isso, eu tenho orgulho aqui de falar que eu estou com uma convidada de peso, que é a psicóloga Ana Maria Luiz Rosa, que vai ajudar a gente a entender melhor como é que fica a mente da criança e a mente dos pais nesse momento. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Então, Ana, situação complicada ali para os pais e eu não sei se para a criança, porque eu não sei se ela entendeu ali o que aconteceu com ela de fato. Sim. Então, o caso, né, em questão, ali aconteceu um abuso, né, um abuso com a criança. E sim, a criança não entendeu o que estava acontecendo, né? Na maioria dos abusos, a criança não entende o que está acontecendo mesmo, né? Devido ao processo de desenvolvimento dela. Ela ainda não tem recursos para entender, para fazer essa leitura, né? A mãe entendeu, né, e tomou a atitude ali que deveria ter tomado, chamou, né, acionou a polícia e tudo mais. Né? Nesse caso aí, o que passa na cabeça da criança e o que a gente pode fazer para ajudar a criança? Porque isso daí pode repercutir como um trauma que futuramente vai voltar para ela. Pode acontecer isso? Sim, pode acontecer, né, de desenvolver um trauma na criança, sim. Só que assim, não existe um padrão, né, de falar todas as crianças vão desenvolver tal questão. Né? Por quê? Porque cada pessoa absorve de uma forma as vivências do dia a dia, né? Uhum. Então, cada criança vai absorver de uma forma. Então, não dá pra gente dizer que todos vão desenvolver a mesma questão ali. A mãe ali, ela tem que sentar e conversar com a criança e explicar o que aconteceu ou deixa passar? Não, sim, a criança tem que ser acolhida, né? A criança tem que ser acolhida. Os pais têm que estar atentos a isso aí, né? Porque a gente percebe que os casos de abuso aumentaram muito, né? E assim, uma coisa que é preocupante, Cadu, o que acontece? Os abusos muitas vezes acontecem dentro da família. Sim. Né? Nesse caso, né, que demonstrou aqui, foi um abuso extrafamiliar.
Mas existe também os abusos intrafamiliar, que pode ser uma pessoa ali da família que comete o abuso, né? Uma pessoa da família que deveria estar cuidando dessa criança, no entanto, é o abusador, né? E os pais, eles têm que ter cuidado, estar sempre atento, monitorando essa criança, por quê? Porque a gente não sabe quem é o abusador. Ele não está escrito na testa de ninguém que ele é o abusador. Então, daí a importância de estar sempre tomando esse cuidado. E uma coisa que a gente sempre fala, hoje as crianças, quando chega uma visita, né, em casa, aí muitos pais, para a criança ser educadinha, vai dar um abraço, vai dar um beijo. Então, isso aí, né, é uma forma de até fazer com que a criança se aproxime de um abusador, porque já que a gente não sabe, qualquer pessoa, né, pode ser um abusador. Mas num caso, por exemplo, você está falando, chega um convidado meu em casa e é bom não ter esse contato com a criança? Sim, a não ser que a criança queira, né? Porque muitas vezes o pai e a mãe falam, não, vai lá, dá um abraço, dá um beijo, né? E de repente a criança nem quer, mas ela faz porque o pai e a mãe... Tá pedindo para ela fazer. Ordenou aquilo, exatamente. Mas então, no caso, se ela não quiser, é bom não forçar? Não. É importante que não force, né? Para a criança não entender que ela tem que abraçar todo mundo, que ela tem que aceitar o abraço de qualquer pessoa. Tá. Sobre esse caso mais especificamente dessas imagens aí que mostram esse homem, né, chegando perto dessa criança, né? O que eu falo pro meu filho ou pra minha filha? Se ela não percebeu, como é que eu vou abordar ela? Como é que eu vou explicar para ela o que de fato aconteceu? As palavras que eu tenho que conduzir essa criança nesse momento aí. Então, a forma de abordar a criança, de estar orientando ela a respeito, né, da questão sexual, é diferente do adulto. Então, para falar com uma criança, tem uma linguagem diferente, né? Outro dia eu vi uma entrevista muito interessante em que a mãe falava para a criança, olha, os lugares que a gente cobre para sair na rua são os lugares que as pessoas não podem tocar na gente. É uma forma que a criança entende, né? Não vai ser invasivo e a criança vai entender. Entendi. Então, ali no caso, mas já tinha acontecido. Então, chega, conversa e explica para ela o que aconteceu especificamente para ela ali. Tenta tranquilizar ela. Sim. A gente sempre acredita que tem que haver a prevenção. A prevenção é não deixar que aconteça o abuso com a criança, né? E a gente falando em prevenção e direito, a gente sempre vai passar pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Lá no artigo 227, eles claramente ali demonstra que a família, o Estado e a sociedade têm a obrigação de cuidar do adolescente e da criança de forma prioritária, né? Então, aí começa pela família, a família vai ter esse cuidado, né? No Estado, por exemplo, um cuidado do Estado. A creche, durante o dia, né, que o pai e a mãe estão trabalhando, é uma proteção para a criança, que ela vai ficar, né, protegida ali. Para as crianças acima de 6 anos que saíram da creche, tem aquele contraturno, que a criança fica ali também. Ele também vai, né, ser mais protegido ali. Agora, em se tratando da sociedade, quem que é a sociedade? A sociedade sou eu, você, todos nós somos a sociedade. Então, todos nós temos obrigação de cuidar da criança. Né, das crianças. Por exemplo, se eu estou no ônibus ou num parque, numa pracinha e a criança está ali brincando e eu, enquanto adulto, vejo um comportamento ali suspeito, né, de um adulto ali para com a criança, eu tenho obrigação de cuidar também. Tem que denunciar. Exatamente, não é porque é meu filho, não é meu filho, não é meu neto, que eu não vou denunciar, né, que eu não vou cuidar. Isso, vi algo suspeito, né, tem que denunciar. E aí, o que acontece? Os portais de denúncia, né? Que pode ser a Polícia Militar, que é o número 190, é o número 100, né? Que a pessoa pode estar ligando e pode fazer qualquer denúncia, e o Conselho Tutelar da cidade, do município que ela estiver inserida. Entendi. Vamos pensar um pouco da ótica do pai e da mãe.
Eu tô aqui com a participação de algumas pessoas. Vai mandando a sua mensagem. Se você tem dúvidas aí, viu, gente? Pode ir mandando pra gente. É o Renato de Poços de Caldas. A gente tava até comentando sobre isso, né? Eu acho que eu teria basicamente a mesma reação que ele. Eu falo, Renato de Poços de Caldas, eu ia quebrar esse vagabundo na porrada, né? E ele falando aqui, eu né, sou uma pessoa pacífica, mas numa situação dessa, o sangue do pai, ele sobe de uma maneira, né, até a moça, né, e a gente vê no vídeo ela revoltada, esbravejando pra cima dele. Como é que a gente faz para controlar ao ver o meu filho ou a minha filha sendo abusado por um homem, um marmanjo barbudo? Como é que eu faço para controlar o meu ímpeto? Porque a gente, né, tem muita gente que não consegue controlar numa situação dessa. Não, sim, com certeza. É muito Reza difícil. um Pai Nosso? É muito difícil mesmo, né? Mas existe a justiça para isso, né? Sim. É aquela questão, vai haver a prevenção para evitar que isso aconteça. Mas se aconteceu, vai ter que acionar a justiça, né? Vai acionar a polícia e a polícia vai abrir uma investigação. E aí a pessoa pode fazer a denúncia de forma anônima, ela não precisa se identificar. Ela não precisa preocupar, mas eu não posso provar, eu não posso me identificar. Ela não tem que se preocupar com isso. Quem vai investigar isso é a polícia. Sim, mas né? tem alguma técnica de autocontrole que a pessoa pode fazer, respiração, alguma coisa que na hora ali a pessoa está com o sangue quente, que ela possa tentar se controlar? Eu acredito que é assim, é uma técnica de respiração que a pessoa pode fazer. Eu acredito que não, por quê? Porque é uma questão que a pessoa não está esperando. Sim. Não é? Ninguém está esperando que o filho dele seja abusado. Né? Então, com certeza, ninguém está preparado para isso. Sim. Né? Se a gente for pensar, ninguém está preparado para isso. Mas existe a justiça, e a justiça tem que ser acionada para essa pessoa, né, pagar o crime que ela cometeu. No caso do pai e da mãe, né? Porque já que a criança não percebeu, pode ser como você disse, né? Cada caso é um caso, né? Mas vamos colocar, a criança pode não ter futuramente um trauma, mas o pai e a mãe que viram, isso daí pode repercutir na mente daquelas pessoas, né? Dependendo da gravidade de cada um ali, de cada caso, né? Sim. O acompanhamento psicológico para os pais também é recomendado? Sim, é muito importante esse acompanhamento psicológico, tanto para a criança quanto para os pais, né? Por quê? Porque é igual você falou, né? O pai pode também não entender o que aconteceu, né? Principalmente quando é alguém da família, né, que cometeu esse abuso, ou até pode acontecer um dos genitores mesmo, né, e o outro genitor não consegue entender o porquê aconteceu aquilo ali. Então, precisa sim de acompanhamento, além da justiça, né, para fazer o papel dela, tem que também fazer o papel da saúde, né, da Sim. pessoa. Tem mais participação aqui, Elaine falando, boa tarde, Cadu, manda um abraço para Elaine de Monticião, que se fosse minha filha eu quebrava esse cara nojento. Tem mais gente que tem essa né, mesma situação, outras falando até algo bem mais pesado do que somente bater. A Rayane de Montes Claros, eu acho que não deveria ter, eu acho que deveria ter prisão perpétua para esses casos. No caso do abusador, por que ele faz isso? Tem alguma uma explicação lógica ou da psique desse homem? Ou ele é apenas igual a gente fala? Porque é muito fácil a gente chamar ele de vagabundo, mas também não entender o que está acontecendo com ele. Tem algum tratamento para impedir que ele volte a cometer a mesma prática? Não, é aquela questão, o crime de abuso, né, geralmente é cometido por pedófilo, né? Uhum. E assim, a pedofilia, ela não é considerada uma doença, ela é considerada um transtorno de personalidade. Certo. Então, a pessoa que tem um transtorno de personalidade, ela tem que pagar pelo crime que ela comete. Certo. Ah. Não, mas ele tem um transtorno de personalidade, mas então a possibilidade de ele, igual esse cara aqui, de entrar e sair do sistema cometendo o mesmo crime, muito fácil disso acontecer, esse caso né? a gente não sabe, né, a fundo o porquê que ele Tem entrou várias e porquê que ele passagens. saiu, né? A gente não sabe. Né? Mas no caso de um pedófilo que tem um transtorno de personalidade, não é caracterizado uma doença. Né? Porque senão, como você falou, senão ficaria muito simples, né? A pessoa cometeu um crime porque ela é doente. Né? Mas então é mau caráter. Sim, é um tipo, né, de personalidade, né, com desvio. E não tem como controlar isso com medicação, com alguma coisa? No caso, ele consegue fazer uma terapia para tentar diminuir esse ímpeto, esse desejo? Não. Esse transtorno de personalidade, assim,
não tem o que ser feito. Né? É uma estrutura da pessoa, né? Uma formação dela. Então, não tem muito o que ser feito. Essa pessoa tem que se manter afastada, né, da sociedade. Porque é difícil você deixar o cara preso o resto da vida também, né? É a mesma coisa do psicopata, né? A gente teve, inclusive, um caso aí recentemente que é do Pedrinho Matador, que morreu, mas ele matou mais de 100 pessoas. E ele estava solto, né? Então, é um psicopata. O psicopata, ele, uma hora ou outra, ele surta, não é? Tem muitos fatores envolvidos aí, né? Então, esse caso aí, eu não tenho conhecimento, né, desse caso. Mas tem muitos fatores envolvidos aí. Voltando para a criança, só para a gente encerrar a nossa conversa, você falou que dentro de casa tem muitos problemas relacionados a próprios pai, tio e etc. Pode e tal. acontecer, sim. Como é que eu identifico que a criança ela está sendo abusada? Ela muda o comportamento de uma hora para outra? Pode acontecer, porque se a criança ela age de uma forma e de repente ela muda, né? Pode tem alguma coisa errada ali, tem que ser investigado. O porquê que ela mudou, né? Então tem que ser investigado, sim. Então, os pais têm que estarem atentos. Aliás, todos nós temos que estar atentos com nossas crianças, né? Entendi. Tá certo, Ana. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Não sei se você quiser, você pode deixar suas redes sociais para quem quiser seguir, quem quiser te acompanhar no Instagram. Você tem rede social onde você fala? Eu tenho Instagram, tenho o Facebook. Qual que é? No momento eu não lembro, mas o Instagram é Psico Ana Maria VGA. Psico Ana Maria VGA. Isso. Tá bom, então aqui eu tô vendo que algumas pessoas estão mandando mensagem. Se você tiver alguma dúvida, vai lá no Psico Ana Maria VGA e manda mensagem. Não tem problema não, no teu inbox. Sem problema, né? Sem problema. Então tá certo. Ana, muitíssimo obrigado.